Perfeito, eu acabei de iniciar a gravação. Professora Cíntia começa com a fala inicial. Tá certo. Posso começar? Só um minutinho, deixa eu fazer a introdução. Tá. Perfeito. Boa noite a todos. O meu nome é Daniel Pereira, eu sou graduando em Relações Internacionais pela Univale, que é a Universidade do Vale do Itajaí. Atualmente eu sou o diretor de pesquisa e extensão da FENERE e editor-chefe deste grandioso projeto que é a revista FENERE. É com enorme satisfação que mediarei o debate desta noite, que dá continuidade ao primeiro ciclo de palestras da revista FENERE. Esse espaço é resultado de meses de trabalho e esforço coletivo do corpo editorial da revista. Eu gostaria de estender meu agradecimento pessoal a todos que foram instrumentais para o sucesso dessa iniciativa que constrói esse sonho junto a mim. Esse ciclo de palestras marca o final da etapa de pesquisa, sondagem e preparação e o início da efetiva operação da revista. Em breve será possível submeter trabalhos para apreciação do nosso corpo editorial científico pelo e-mail revista@fenere.org.br, para a composição da primeira edição do periódico. É também com imensa satisfação que agradeço a participação dos nossos ilustres debatedores, que apesar dos tempos difíceis e dos inúmeros afazeres com que se ocupam, atenderam prontamente o nosso convite. A nossa primeira palestrante é a professora doutora Cíntia Santos Diallo. Ela é pós-doutoranda em Educação pela UFMS, ela é doutora em História e Ensino da História da África pela UFGD, ela é mestre em Educação, com ênfase em Políticas Públicas para a Educação pela Unisul, licenciada em História e Pedagogia, ela é coordenadora da capacitação pedagógica, coordenadora da capacitação pedagógica em 2011 e 2012 pela UFGD, professora colaboradora da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, desde 2009, organizadora e autora do livro História da África, Múltiplas Aprendizagens, bolsista da CAPES, ela é vice-líder do grupo GPEGRE, área de pesquisa de ensino e história. A área de pesquisa da professora é Ensino e História da África, Educação das Relações Étnico-Raciais e Política Pública em Educação. O nosso segundo palestrante é o professor Dr. Alfa Omar Diallo. Ele possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC Rio Grande do Sul, mestrado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2006. Ele é pós-doutor em Cooperação Internacional para o Desenvolvimento pela Universidade Católica de Louvain-la-Neuve, na Bélgica, em 2013 e 2014. Ele foi diretor da Faculdade de Direito e Relações Internacionais da UFGD entre 2015 e 2019. Ele é advogado desde 1997, professor e pesquisador da Universidade Federal de Grande Dourados, membro da Comissão de Apoio Pedagógico do Curso de Relações Internacionais da UFGD, conselheiro do Conselho de Gestores de Relações Internacionais da IFES, entre 2011 e 2015, chefe do Escritório de Assuntos Internacionais também da UFGD, entre 2011 e 2015, vice-diretor da Faculdade de Direito e Relações Internacionais da UFGD, no mesmo período, professor de mestrado em Administração Pública, PROFIAP, apareceu em Ad Hoc da CAPES, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Internacional, atuando principalmente nos seguintes temas: África, tributação do comércio internacional, sustentabilidade, autodeterminação dos povos, cooperação Sul-Sul, cooperação internacional para o desenvolvimento e relações internacionais. Os palestrantes irão proferir uma fala inicial e depois iremos partir para as perguntas do público. Lembrando que os espectadores podem formular suas perguntas a qualquer momento durante a palestra. As perguntas serão moderadas pela nossa organização e direcionadas aos palestrantes por mim. Pedimos que, além da pergunta, encaminhem pelo chat o seu nome e o sobrenome.
a cidade e a instituição de ensino a qual você está vinculado. Após essa fala inicial, eu cedo a palavra à professora doutora Cíntia Santos Diallo para que ela possa proferir a sua exposição. Tá certo. Boa noite a todas e todos. Daniela, eu não te ouvi bem na apresentação, mas eu espero que vocês estejam me ouvindo bem agora. Quero agradecer a Elisa pelo convite, o Daniel, que eu conheci agora, e o Bernard, que também está apoiando esta atividade, e toda a organização do FENER. Bom, é um imenso prazer discutir com vocês, né, dialogar com vocês das relações internacionais, minha primeira experiência. Também é um prazer imenso de dividir esse espaço com um pesquisador e também meu marido Alfa. Nós temos uma parceria de longa data, né, 20 anos de vida em comum, alguns trabalhos acadêmicos, enfim, nós construímos uma vida no decorrer desses últimos 20 anos. Muito bem, como você enunciou, a minha formação é educação e história. Nesse sentido, a minha fala estará mais voltada para as pesquisas que eu faço, ou seja, como que a história da África, dos afro-brasileiros, tem sido incorporada nesses últimos 15 anos, ou um pouco mais, aos currículos escolares e acadêmicos. Então, a fala é uma fala voltada mais para a educação. Gostaria também de dividir as minhas contribuições, né, as minhas considerações em 3 blocos. O primeiro é em referência à data de ontem, né, 13 de maio. Meu segundo momento será sobre o lugar periférico da África nos cursos de relações internacionais. E, no último momento, tendo em vista essa onda de conservadorismo que nós estamos vivendo no momento, é necessário falar um pouco sobre as ações afirmativas no Brasil, porque há um discurso, né, de tentativa de apagamento dessas conquistas e de reversão das políticas conseguidas até o momento. Então, eu começo com o 13 de maio, onde foi exaustivamente debatido nas redes sociais a falácia sobre o protagonismo da princesa Isabel no advento da abolição. E, por outro lado, houve a exaltação da luta empreendida pelos escravizados. E aí eu peço licença para citar aqui o Joel Rufino dos Santos, que disse o seguinte, que antes de tudo, o brasileiro é um organizador. Então, nós já estamos falando sobre 13 de maio, vencida a ideia da princesa Isabel, todos nós sabemos que ela não foi protagonista, e o que de fato contribuiu significativamente para a abolição foram os movimentos dos escravizados, associado também a um modelo econômico que já não supria mais a necessidade do capital. E eu quero falar um pouco sobre essa capacidade de organização, porque o 13 de maio ele deixa de ser a data da abolição. Há muito tempo o movimento negro tem tentado ressignificar essa data como uma data de luta nacional de combate ao racismo, e isso tem sido esquecido. E eu, como pesquisadora da área e como militante, não posso deixar de falar desse poder de organização dos negros no primeiro momento escravizados e depois da pós-abolição. Então, os negros escravizados se organizaram desde sempre em sociedades secretas, e aí nós temos o exemplo do Guelé-10, que foi uma organização criada durante o processo de escravidão por mulheres,
outras sociedades como Caixa de Alforria, Fundo de Socorros Mútuos, instituições religiosas, de lazer, irmandades, confrarias, terrenos. Então, nós sempre nos organizamos. No pós-abolição, nós fomos deixados à própria sorte, como colocou Florestan Fernandes, e eu menciono que ainda bem, porque o projeto de Estado era um projeto de extermínio. Então, ficamos à nossa própria sorte e continuamos empreendendo. Foram os clubes de lazer, esportivos, sindicato, a imprensa, o samba, os blocos. Enfim, nós temos como exemplo a Sociedade dos Desvalidos, né? Criada na Bahia em 1893. Essa sociedade foi criada pelos escravos libertos que buscavam alforriar outros. E, ao mesmo tempo, em 1893, foi criado no Rio de Janeiro o Jornal do Homem de Cor. Ou seja, há uma longa história de luta e resistência que nós não podemos deixar de mencionar. E, na atualidade, nós temos os coletivos, o movimento rap, coletivo de mulheres, o movimento rap, o coletivo dos acadêmicos na universidade, o movimento negro. Veja bem o que é a capacidade de movimentação da comunidade nas periferias agora do combate à expansão da contaminação do coronavírus. Nós temos os intelectuais negros. Então, nós fazemos parte de uma longa luta, um longo período de movimentos, de resistência, de luta, que fizeram com que nós chegássemos aqui. E aí eu vou citar a Conceição Evaristo, que em um dos seus livros ela diz o seguinte, que eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. E é isso que nós temos feito insistentemente. Então, 13 de maio, apesar das críticas, é uma data que ela deve ser, né, a ressignificação dela, ela deve se estabelecer, ela deve se consolidar como um momento, como a data nacional de luta ao racismo, que é o que nós temos feito durante todo esse tempo. Nós temos a impressão de que essa luta está invisibilizada, que ela não acontece, mas que nós que estamos dentro do movimento negro e das suas múltiplas faces, percebemos que, infelizmente, ainda não ressoa, né, para além do movimento, ou ressoa muito pouco, mas que ela é extremamente presente. Bom, essa seria a minha consideração inicial. A segunda, a subalternidade dos países africanos no percurso formativo dos cursos de relações internacionais. Então, me chamou muito a atenção, e não é nenhuma crítica, é só uma observação, quando vocês colocaram no título da fala de hoje a subalternidade da África, né? E aí, eu, conversando com o Alfa, eu falei assim, mas não é a África, né? São aos países. Quando a gente coloca a subalternidade da África, nós estamos repetindo, né, uma fala que está homogeneizando esse continente e desconsiderando as suas mais de 2.000 etnias, as suas línguas, as suas crenças, os seus modos de ser, viver e existir. Então, quando nós falamos de África, nós temos que ter essa primeira sensibilidade no que diz respeito que a África não é um país, ela é um continente, nós não podemos nos furtar de colocar esse caráter heterogêneo do continente. Eu vou pedir aqui também, vou fazer um diálogo com
Achille Mbembe, para entender essa subalternidade da África dentro dos cursos, quando ele se refere ao paradoxo do nome África. E aí o termo ele vai dizer o seguinte, que via de regra nós somos remetidos a um continente, a um espaço geográfico homogêneo, a um estado de coisa, um conjunto de atributos, e logo surge uma condição racial. Em seguida, surgem imagens, palavras, enunciados, estigmas, suposições que explicam em detalhes o estado primário, físico, geográfico, climático, os supostos atributos de populações que habitam esses espaços. E vejam quais são os atributos. Desculpe. A pobreza, a doença, a expoliação, a fome, a guerra, em especial sua relação com a forma de vida cuja duração nunca é certa, porque a esteira em que se deita a superstição, a morte e a iodez está sempre por perto. A África é, portanto, a palavra com a qual especialmente a era moderna se esforça para designá-la. Bom, e aí prossegue. E para entender, né, essa subalternidade, eu fui fazer um diálogo com a minha pesquisa, que tenta entender como é que os cursos de licenciatura têm absorvido em seus percursos formativos a história da África. Porque aos professores, desde 2003, é obrigatório o ensino da história da África. E, para minha surpresa, eu não vou citar aqui, 2 cursos do Centro-Oeste, que eu fiz uma pesquisa rápida de acesso à internet. O primeiro curso, ele tem um percurso formativo comum, e aí há uma disciplina que toda a universidade faz, que é tópico especial em relações étnico-raciais. Uma disciplina pequena, de duração menor do que as outras, né, no que diz respeito à carga horária. E desse primeiro curso, quando eu acesso o projeto pedagógico e faço a busca pela palavra África, ela apareceu 25 vezes. Aí eu já fiquei contente, né? Falei, nossa, já desconstruiu toda a minha hipótese. Nesse curso em especial, a África não é, o lugar, o espaço dessa disciplina não é periférico. E quando eu vou ler mais detalhadamente, a África aparece primeiro em uma disciplina chamada Relações Internacionais Contemporâneas, Tendência Internacional e África. Eu falei, nossa, mas dentro de uma disciplina, um tópico, e aí eu entendo que isso é o currículo prescrito, né? Diferente do currículo que é dado, que pode ser implementado pelo professor, mas enfim, essa foi a minha fonte de pesquisa. E depois, numa segunda disciplina, integração regional, integração África, é o tópico dentro dessa segunda disciplina. Então, eu estou falando de 2 cursos que eu pesquisei no Centro-Oeste. Esse é o primeiro curso, que está disponibilizado, o projeto político-pedagógico, no site oficial da instituição. E o curso oferece, entre as disciplinas, não tem nenhuma disciplina que trate especificamente África, uma disciplina obrigatória. Tem uma disciplina eletiva que se chama África Subsaariana. E se é eletiva, não consegui encontrar dados se ela já foi ofertada nesse curso, e a bibliografia de referência, até uma bibliografia robusta, uma bibliografia interessante. Voltando lá para as disciplinas obrigatórias, que é a disciplina
Relações Internacionais Contemporâneas, que tem um tópico sobre África, e a outra, Integração Regional, que tem um tópico sobre África também, eu vou encontrar um livro apenas de referência. Blocos Econômicos e Integração na América Latina, África, Ásia. Esqueci de pegar os autores, mas depois eu posso passar para o pessoal da organização. Ora, se são vocês que futuramente vão escrever os termos de cooperação com a África, qual é o conhecimento que vocês têm sobre esse continente? Como romper essa visão, esse pensamento estigmatizado, colonizador, que os cursos continuam veiculando? Então, eu vejo que antes de falarmos lá da cooperação, nós temos também que pensar nesse percurso formativo desses alunos, deixando mais evidente nesses currículos conteúdo sobre a África. Que ele não dependa apenas de um professor que tenha um engajamento, um posicionamento político, um posicionamento antirracista, um professor que se aproxime, né, do feminismo e de outras ideias ou não sobre África, mas, enfim, que seja entusiasta da África, porque aqui nós estamos deixando esses conteúdos nessa pesquisa simples que eu fiz de ontem para hoje, para poder falar com vocês. Ao cargo, né? Não tem uma obrigatoriedade, eu não consigo perceber isso no curso. Já no segundo curso, também aqui no Centro-Oeste, nós vamos ter uma disciplina que é voltada, genérica, História da África nessa instituição. Os projetos políticos dos cursos não estão disponibilizados, então ali só tem a informação da disciplina. A África não tem as ementas, então eu não pude verificar se nas disciplinas com nome mais genéricos assim há conteúdos, né, que versem sobre a África. Então a África ela tem um lugar periférico nesses cursos por mim observados. E aí eu deixo a provocação para o Alfa para discutir um pouco mais sobre isso. Daniel, como está meu tempo? Pode Posso falar, prosseguir? pode ficar à vontade. Tá. E a terceira contribuição desse bloco, né? Porque depois a gente abre para as perguntas, diz respeito às ações afirmativas aqui no Brasil. Da década de 80 até os anos 2000, nós vamos verificar 3 gerações de iniciativas. E aí eu vou pegar como marco a primeira década de 30, com o Teatro Experimental do Negro e com a Frente Negra Brasileira, que foram os espaços de discussões, espaços de discussões, aonde surgem as ideias e as necessidades de se pensar em história da África, de uma língua africana nos currículos escolares, de políticas de ações afirmativas. Então, esse movimento começa sendo discutido na década de 30, mas nós vamos ter a efetivação, né, das ações afirmativas, que aqui nem fui eu, foi a Luciana do IPEA que dividiu em três fases, a partir da década de 80. Com o processo de redemocratização, diversos movimentos ressurgiram, entre eles o movimento negro, e quando as eleições locais começam a ser ganhas por partidos que
tem essas pessoas, né, do movimento negro, essas eleições locais, essas pessoas passam a ocupar os primeiros conselhos estaduais e municipais. Então, há um número significativo de militantes que saem ali da militância e entram no governo a partir da década de 90 para poder, enfim, gerenciar esses conselhos municipais e estaduais do negro. Né? A segunda geração, nós vamos identificar após a Constituição de 1988, com as discussões, né, que intensificam o combate ao racismo e à discriminação, e aí nós temos a promulgação da Lei K.O. e a criação das primeiras delegacias especializadas em crimes raciais. E depois a terceira geração, a partir dos anos 2000, que nós vamos ter as ações afirmativas de reserva de cotas na universidade, a ação afirmativa valorativa, que é a obrigatoriedade do ensino da história da África e dos afro-brasileiros, e, por último, as cotas no serviço público e a ampliação das cotas que começaram lá na graduação e que desde 2016 são possíveis também na pós-graduação. Por que eu quero falar das ações afirmativas? Porque nós já, além do discurso da meritocracia, de que o recorte tem que ser por classe e não por raça, nós temos um outro elemento que há alguns meses, uns 2 ou 3 meses, eu não me engano, que tem engrossado esse discurso contra as ações afirmativas. É a ideia de que a maioria da população, a maioria dos alunos da universidade pública são alunos pretos ou pardos. Então, esse discurso de que as cotas já teriam sido vencidas porque a maioria é preta ou pardo, é uma coisa que nos deixa muito incomodado, uma condição que está sendo criada, que nós precisamos discutir, porque não há elementos ainda de pesquisas que digam que pretos e pardos tenham alcançado uma situação igual ou superior a brancos na universidade. E um outro detalhe é que nós precisamos avançar nessa política de ação afirmativa, para além do serviço público, também na iniciativa privada, porque nós temos algumas pessoas já formadas, isso nós já temos, mas e o emprego? Aonde está? Então, nós precisamos continuar aprofundando as ações afirmativas. Nós vamos ter uma revisão agora em 2022. Nós precisamos mantê-las e ampliá-las para o campo do setor privado também. Sobre a ação afirmativa valorativa, que é o ensino da história da África, ele é muito importante. A médio ou longo prazo, a gente pretende aí mudar uma cultura, mas a promoção da igualdade racial, ela se faz por 2 caminhos. As ações afirmativas na educação, acesso, reserva para negros nos bancos universitários, acesso no concurso público, acesso à iniciativa privada e leis que, de fato, punam os crimes. As leis a gente já tem, né? Mas que a gente, de fato, consiga punir os crimes raciais. Eu acho que essa é a minha fala inicial com esses 3 tópicos. Eu vou passar para o Alfa e estou aberta para as perguntas, enfim, os diálogos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora, pela sua fala.
Agradeço a professora doutora Cíntia Santos Diallo pela exposição e passo agora a palavra ao nosso segundo palestrante, professor doutor Alfa Omar Diallo. Boa noite a todos e a todas. Agradeço, em primeiro lugar, a Elisa pelo convite, ao Daniel, que eu conheci agora, ao professor Bernardo, que eu conheci também agora. A minha fala vai ser uma fala de alguém que é da área do direito e das relações internacionais. Então, sobre a subalternidade na cooperação internacional com os países africanos. Primeiro, eu vou começar a pegar como marco temporal 1960, que é considerado como o ano da África, porque é a partir desse ano que a maioria dos países africanos vão começar a se tornarem independentes. E a gente vê as em 1960, o continente africano, com a Conferência de Berlim, foi dividido que nem um bolo, onde a Europa dividiu o continente africano, onde a Europa mandava e desmandava no continente. Daí, a partir de 60, a partir exatamente de 58, com a independência do Ghana, mas também com a revolta da Algéria para se tornar independente, então as coisas começam a mudar e chega ao momento de tornar os países independentes. Que nem falou a Cíntia, por exemplo, 3 de maio, não porque a princesa Isabel libertou os negros. Também no caso do continente africano, não porque o Ocidente, ao bel prazer, disse, olha, vou dar a independência para vocês. Porque a revolta estava ficando muito grande. Então, se viram obrigados a cederem. Inclusive, o primeiro a entrar no continente africano foi Portugal e foi o último a sair. Tá? A sair com uma guerra em todos os países que ele ocupou no continente africano. Quando a gente fala em cooperação, a gente pressupõe que todos vão ganhar. Tá? Mas também, quando a gente fala em cooperação, a gente fala, as pessoas têm que falar os seus desejos. As nações têm que falar seus desejos. Mas no caso do continente africano, o que a gente vê, não são os africanos que falam seus desejos. Quem fala os desejos dos africanos são terceiros. Ou é a metrópole, ou as organizações internacionais. Se a gente pega os planos de ajuste estrutural, vai ser o Banco Mundial, o FMI, que vão dizer, olha, os africanos precisam disso. Será que os africanos precisam que alguém fale em nome dele? Ou eles que têm que falar o que eles precisam? Mas não só em relação aos organismos internacionais, mas a gente vai ver que essa subalternidade ela continua até hoje, porque após as independências, a Inglaterra vai continuar com o seu movimento, o Commonwealth, que foi criado em 1931, antes que alguns países africanos sejam independentes. Mas dentro do Commonwealth, a Inglaterra vai traçar as regras e dizer, olha, Gana, você precisa disso. Nigéria, você precisa disso. Mas será que os africanos, as ex-colônias inglesas, não podem falar das necessidades deles e trabalharem com as necessidades deles? Cooperação pressupõe que todos vão ganhar. Mas, infelizmente, quando se trata do continente africano, não é win-win, é win-lost. Tá? O Ocidente ganha e a África perde. Tá? Se a gente pegar a França, a gente vai ter a francofonia, onde, novamente,
A França vai definir as normas, vai decidir o que os africanos precisam, e não os africanos que vão dizer o que eles precisam. Aí, novamente, cadê a cooperação? O outro não pode falar? Será que a África é muda? Será que os africanos não têm inteligência para falar o que eles precisam? Será que os outros que têm que sempre falar o que a África precisa? Se a gente sair da francofonia, a gente vai para a CPLP, onde Portugal também vai dizer, não, eu vou falar em nome dos africanos, eu vou falar em nome das colônias africanas, portuguesas na África. Então, está na hora da gente repensar, tá, essa cooperação com os países africanos. Tá? Porque, como a Cíntia falou, são 55 países. A gente não tem uma homogeneidade. Tá? Cada nação tem sua realidade. E mesmo dentro da mesma nação, você tem realidades. Eu vou pegar o exemplo do Senegal, que é o meu país de origem. O Senegal tem o tamanho do Paraná. Só o Senegal tem em torno de 10 etnias. E cada etnia tem sua realidade. Se a gente pegar economicamente também, eu sou do sul do Senegal. O sul do Senegal é que chove mais. Lá, o que predomina é a agricultura. E se você pegar o centro, o que predomina são os serviços. O centro do Senegal. Então, você não pode dizer que todos são iguais. Se você pegar das 10 etnias que eu falei, elas também não são homogêneas. Por exemplo, a minha etnia Fula, 80% são muçulmanos. Se você pegar a etnia Jola, 80% são cristãos ou animistas. Então, você não pode trabalhar numa forma homogênea, dizer, não, a cooperação com a África, não, a cooperação com tais países. Até você poderia fazer um recorte, dizer, cooperação com os países da África Ocidental, que são 15 países. Tá? Agora, uma cooperação com a África, isso, para mim, soa mal. Tá? Em 1975, houve o Ocidente diz, não, vamos ajudar os países periféricos. A Europa criou. A Europa com a ACP, África, Caribe e Pacífico. É 1975. Tá? E até hoje, o encontro foi em Lomé. Tá? Até hoje chama o encontro do Cotonou. Mas de 75 para hoje, muita coisa mudou. Será que a Europa vai continuar dizendo que nós somos crianças e precisamos ser tutelados? Ou será que os organismos internacionais vão continuar pensando que a África precisa ser tutelada? Aí que eu chamo a responsabilidade os intelectuais e os políticos africanos para dar um basta nisso. Dizer, não precisamos ser tutelados. Tá? Teve uma iniciativa com a NEPAD, a Nova Parceria para o Desenvolvimento da África, tá? Que alguns presidentes africanos sentiram a necessidade de criar um projeto de desenvolvimento pelos africanos e para os africanos. Gaddafi é um deles, e já souberam qual fim deu nele. Infelizmente, que o Ocidente sempre vai querer explorar o continente africano. Não só o continente africano, explorar os países que eles dizem que são periféricos, para poder se manter. Tá? Se a gente pegar os países da África Ocidental francófonos que usam a moeda CFA, uma moeda colonial, uma moeda que é cunhada na França, tá? E uma moeda cujo o Banco Central, a França tem um assento, é um Banco Central dos Estados da África Ocidental.
E as decisões têm que ser tomadas por unanimidade. E vocês acham que quando os interesses da França estão em jogo, a França vai votar contra? Não. Se é uma moeda africana, por que ela tem que ser cunhada na França? Por que ela não pode ser cunhada por um país africano? Porque a França tem que ter um assento no banco, um banco africano. Então, eu acho que essa cooperação precisa rever esses modos de cooperação. Mesmo na cooperação sul-sul, tá? Onde os periféricos querem colaborar entre eles, mas tem que ser uma parceria. Porque quando a gente fala em parceria, a gente está falando que todos querem ganhar. Tá? Porque quando eu faço uma cooperação com você, você ganha 200, eu ganho 2, para mim isso não é uma cooperação. Tá? Então, na cooperação pressupõe-se que ambos vão ganhar de uma forma equilibrada. Eu não estou dizendo que todos têm que ganhar 100. Mas a disparidade não pode ser muito grande. Tá? Por exemplo, a gente está no período da pandemia. Tá? Todo mundo fala, não todo, mas o Ocidente, olha, esta pandemia, ela vai ser fatal para o continente africano. Até recentemente, em todo o continente africano, tinha 1.500 óbitos. 1.500. Estamos falando do Brasil. E o Brasil tem quantos? 13 mil ontem. A Espanha teve quanto? A França teve quanto? Os Estados Unidos tiveram quanto? Mas quando se fala da África, tem que negativar o continente africano. Não sei se estão lendo, se leram isso na mídia. A ilha de Madagascar, que faz parte do continente africano, os pesquisadores deles acharam um remédio, até deram o nome Covid-19, que, segundo eles, está tratando, está resolvendo. Inclusive, a União Africana comprou para distribuir para alguns países africanos. Mas o que o Ocidente está falando? Não, aquele remédio não tem uma prova científica. Quando se sabe, cientistas africanos provaram a cientificidade desse remédio. Mas se fosse um remédio criado pelo Ocidente, ele já teria inundado o mercado internacional. Mas quando se trata da África, tem que colocar sempre a África por baixo. Então, tem que deixar os africanos falarem das suas necessidades. Tem que deixar os africanos, os africanos têm que se impor na cooperação internacional também. Tem que se imporem na política internacional. Somente assim que eles vão ter o lugar que eles merecem. A cooperação é um jogo. É um jogo onde você tem que mostrar suas perspectivas positivas. Mas você não pode entrar num jogo para já pensar em aniquilar o outro. Eu vou destruir o outro. Que nem diz uma conterrânea minha, que é Fatou Diom, que é uma cientista social que está na França e até agora está dando palestras em quase todo o continente europeu. Ele diz: a África não é pobre. A África é empobrecida. E ela tem razão. Porque se você pegar o subsolo africano, é um subsolo muito rico. Se você pegar os intelectuais africanos, eles são capacitados. A Cíntia brinca dizendo: os mecânicos senegaleses ganham de 1.000-0 os mecânicos europeus, porque eles pegam sobras e montam um carro.
Alguém que não sentou num banco ocidental, da escola ocidental, pega sobras e monta um carro. Tá? Então, se ele não tivesse o intelecto, como ele poderia fazer isso? Está na hora da gente falar em cooperação, sim, mas seja uma cooperação onde todos vão ganhar. Mas também está na hora de os africanos se imporem. Nós vamos falar em nosso nome. Não vamos delegar a nossa fala para terceiros. Chega de delegar. Tá? Então, eu acho, por hora, é aí que eu vou ficar e esperar as perguntas para poder acrescentar no que eu puder. E agradeço novamente pelo convite. Daniel, ou tenho tempo ainda, ou já... Pode falar, professor, pode ficar à vontade. Nem anotei a que hora eu comecei. Pode falar, pode ficar à vontade. Eu acho, grosso modo, é isso. E a gente tem que se lembrar bem da fala do Homi Bhabha, o cientista indiano. Ele diz, ó, a gente tem que falar de onde a gente está falando. Eu estou falando da África. Eu estou falando como africano. Tá? Então, eu não estou dizendo que não é africano não pode falar da África. Não é isso. Tá? O que eu estou dizendo é que os africanos têm que ter o privilégio de falar da África. Tá? E os outros que gostam da África também podem falar da África. Mas os africanos não podem dar uma procuração para terceiros falarem em nome deles. Então, muito obrigado e fico à disposição para perguntas que eu puder responder. Perfeito. Eu gostaria de agradecer aos dois palestrantes pelas falas, pelas excelentes falas, inclusive. Agora a gente passa ao bloco de perguntas. Aqui no chat, a gente teve vários elogios aos palestrantes. Inclusive, foi realmente excelente essa palestra, muito boa mesmo. O Yuri, ele começa apontando um problema. Ele fala que, para além de não se ter contato com uma bibliografia antirracista e afrocentrista, não se tem pesquisadores e professores que aceitem colaborar ou orientar com trabalhos com viés e temáticas ligadas ao continente africano. Ele levanta essa problemática. A Adriana, ela aponta que ela faz mestrado em estudos africanos na Universidade do Porto, e lá a formação é extremamente estigmatizadora. Apenas com autores europeus e a maioria das matérias não tem foco no continente africano. Ela aponta que, felizmente, na graduação, na UFGD, ela teve a oportunidade de participar de projetos com o senhor, professor Alfa, e a partir daí ela teve mais contato com questões relacionadas aos países africanos, principalmente Moçambique. Enfim, ela fez um relato aqui da perspectiva acadêmica dela. Eu vou fazer outros também, como o do Yuri. O Yuri diz, a todo momento, quando se fala de estudos com recortes africanos, deparamos-nos com empecilhos ou assédios intelectuais. Dele aponta, né, a Unilab, a universidade dele, como uma opção para fazer uma mobilidade acadêmica. Ele também fala de alguns autores africanos, ou que têm falas relacionadas aos países africanos. A Jaqueline de Lima, ela diz que o lugar de fala dos africanos não existe, é revoltante ver esse tipo de coisa. A Adriana fez uma pergunta. Saindo um pouco das discussões acerca da cooperação internacional, recentemente o projeto voluntário que a Rafa Kalimann, a ex-BBB, desenvolve em Moçambique, chegou a ser debatido nas redes sociais. Então ela gostaria de saber a opinião dos palestrantes a respeito do turismo de voluntariado desenvolvido geralmente por pessoas brancas nos países africanos. Ela acrescenta que esse voluntariado, aliás,
é um discurso que no discurso chama de África apenas localidades de países africanos que dificilmente são identificados. Vocês querem fazer alguma exposição ou continuo com o chat? O que vocês preferem? A primeira questão, porque falhou um pouco aqui o som, eu não consegui entender. É alguma coisa sobre a bibliografia antirracista, é isso? Ah, sim, foi do Yuri. Ele comenta que ele não encontra, que é difícil ter contato com uma bibliografia antirracista e afrocentrista, e quando se tem, não tem professores pesquisadores que aceitem colaborar ou orientar trabalhos com esses viés ou essas temáticas ligadas ao continente africano. Tá. Então, eu anotei aqui essa da bibliografia, da dificuldade em discutir temas voltados para a África, para relações étnico-racial, e depois o turismo e o voluntariado de pessoas brancas na África. São essas três? Isso. Tem da Adriana sobre a experiência dela no mestrado lá no Porto, e tem alguém que fala que não existe lugar de fala dos africanos. Tá. Eu acho a gente pode... Você quer falar? Assim já responde algumas, eu respondo outras. Fala do africano e do mestrado? E Sim. aí eu respondo essas duas, depois a gente continua? Sim, pode ser, perfeito. Tá? Primeiro sobre a bibliografia. Nós temos mesmo uma dificuldade porque, em boa parte, as fontes sobre África, na realidade, elas estão em árabe. Então, tem muita coisa escrita em árabe, e nós vamos ter aí as traduções, né? Inglês, francês, isso para a história mais antiga. E, na atualidade, as produções realmente acontecem nessas línguas inglesa ou francesa. Entretanto, nós já conseguimos, assim, depois eu posso até mandar para a Elisa, que é que eu tenho mais contato, a bibliografia que nós já temos disponível na língua portuguesa, alguns livros já em PDF, e eu concordo com você que há uma dificuldade em encontrar bibliografias na língua portuguesa quando se trata especificamente de África. Há essa dificuldade, mas nós também já avançamos e conseguimos alguns textos, alguns livros que podem ajudar bastante. Quanto ao racismo epistêmico, ou seja, a dificuldade, primeiro, de ter o seu objeto aceito pela banca, né, do mestrado de doutorado, que faz a seleção lá dos projetos. Quando na primeira dificuldade da linha de pesquisa, depois a dificuldade da seleção do objeto, a dificuldade para conseguir um orientador, o nosso discurso quase sempre é identificado como um discurso de militância e não um discurso acadêmico, mas todas essas condições, né, esse racismo epistêmico, eu não me lembro quem cunhou esse termo, mas enfim, nós temos que vencer, né? Nós temos que avançar, nós precisamos continuar produzindo. Eu tive uma experiência difícil também na aceitação do meu objeto, mas a questão é que a gente tem que ir abrindo espaços. O nosso objeto de estudo, África, relações étnico-raciais, racismo, branquitude, brancura, todos esses objetos, eles encontram uma resistência enorme na academia, mas nem por isso a gente vai deixar de pesquisar, tentando superar mesmo essas barreiras, nesse sentido que a gente tem que trabalhar. E olha que nós já temos alguns professores no ensino superior, nos programas de pós-graduação. A UFGD, eu acho uma coisa assim
fantástica, que cabe estudo pelo número de professores negros que tem na UFGD. Nem todos eles têm uma discussão antirracista, mas só na produção, de se ter intelectuais negros, isso é muito produtivo. A UEMS também é um espaço que você encontra vários negros. Enfim, são lugares que nós vamos ocupando, vamos avançando e puxando outros, né? Porque esse que é o verdadeiro sentido do empoderamento. Ele não está... As pessoas associam a estética, né, de cabelo, roupa, algumas até posturas corporais, mas na realidade o empoderamento é você ocupar espaços de poder, no nosso caso, um espaço de produção de conhecimento, e puxar outros, sejam, no meu caso, vou pender mais pelas mulheres, né? O Alfa até fala, eu nem discuto com você porque a mulher tem sempre razão, mas puxar uma outra mulher para esse espaço de poder, para poder empoderá-la. Acho que são essas três. Amor, agora é você. Mariana, sobre o teu mestrado lá no Porto, isso, eu não sei se isso é um consolo, o que eu vou falar. Quando eu e a Cíntia fomos a primeira vez no Senegal para casar, a gente parou em Lisboa. E no dia seguinte, a gente saiu para passear, porque a gente ia pegar o avião à tarde. E um taxista chegou e perguntou, de onde somos? Eu falei, do Senegal. Eu servi na Guiné-Bissau como militar. Eu ajudei bastante os africanos. Mas os africanos estragaram aquele país. Eu disse, olha, vocês roubaram toda a África. Tá? Então, eles vão achar sempre que eles são os melhores. Mas na Universidade do Porto tem intelectuais africanos com os quais você pode trocar ideias. Por exemplo, tem os moçambicanos, os da Guiné-Bissau, os angolanos. Tá? É uma luta árdua, tá? Mas não pode baixar a cabeça. Tá? Porque uma coisa que eu falo, tá? Eu falei isso em relação à França, mas isso vale para Portugal também. A população europeia está velha. Os filhos deles não querem mais estudos universitários. Então, daqui a pouco, quem vão ser os professores? Vão ser nós. E aí, a gente vai ir para as nossas ideias. Tá? Por exemplo, se você pegar na França a Universidade de Sorbonne, que é uma das universidades mais famosas da França, 1/3 dos professores são estrangeiros. E entre eles, a maioria africanos. Tá? Então, que nem eu falou assim, a gente tem que continuar produzindo, a gente tem que produzir. Tá? E sobre autores ou pesquisa, você, se eu tenho boa memória, você lê um pouco em inglês. Tá? Tem muitos livros em inglês de autores africanos com os quais você pode trabalhar. Tá? E aquele que diz que os africanos não têm um lugar de fala, eu discordo. Temos um lugar de fala, mas somos sufocados, e infelizmente, com a cumplicidade dos nossos políticos. Infelizmente. Mas lugar de fala temos. Tá? Fato então, hoje, que eu falei, a senegalesa, a cientista social, ela é escutada em toda a Europa e fala as verdades para os europeus. Mbembe, o camerunense que a Cíntia falou, tá? Muitos intelectuais africanos que estão na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, tem um filósofo senegalês, tá? Souleymane Bachir, que essa é só filosofia africana, tá? Que é escutado em todos os Estados Unidos. Então, lugar de fala temos. Tá? A gente não pode dizer que, como os nossos políticos são vendidos, então não temos lugar de fala. Temos. Tá? Mas a gente tem que continuar lutando para conquistar. Esse voluntariado, para mim, não é voluntariado. Eu costumo dizer que esses voluntários, pouco importa, assim, do Brasil, da Europa aqui, para mim são espiões. Quando
diz, olha, eu vou na África ajudar os africanos a matar a fome. Será que aqui no Brasil não tem fome? Vou ajudar a curar os doentes africanos. Aqui no Brasil não tem doentes? Para mim, esse voluntariado é um voluntariado de exploração. Você, Elise, que foi para Moçambique, naquele projeto, você sabe, o ProSavana. Você já fez um estudo sobre isso. Esse é só um exemplo. Então, se a gente vê esse voluntariado, eu não vou criticar ele 100%, mas a maioria não é voluntariado. A maioria é exploração. Acho que eu respondi. Certo. Após isso, o Bernard faz alguns elogios aqui no chat. Ótimo debate. Vários países do continente estão se destacando no contexto internacional. E vejo que há um crescente movimento de desenvolvimento econômico. O ano passado, ele teve o prazer em organizar um evento na Universidade de Kenyuata, mas há de fato a necessidade de ampliar as ações. Mais elogios aos palestrantes. Tem uma pergunta aqui, da Adriana também. Alfa, como você avalia a cooperação brasileira com países africanos, como é o caso de Moçambique? Eu faço um bloco de perguntas ou faço uma pergunta de cada vez? Sim. O que preferem? Sim. Perfeito. Gostaria de ouvir a opinião dos palestrantes sobre a aproximação de alguns países africanos com a China. Seria uma relação, como o professor Alfa disse, win-win, ou mais uma forma de exploração do continente? Adorei a fala de ambos, uma reflexão muito necessária. O Pedro Leal, da UFSC. A próxima pergunta alguns países têm suas políticas internas dominadas por alguns países quase que ininterruptamente desde sua fundação. Casos como, não sei pronunciar, PAIGC, PAIGC, na Guiné-Bissau, MPLA em Angola e Frelimo em Moçambique. Como vocês analisam essa continuidade como fator influenciador na construção e manutenção da cooperação na África subsaariana? O Cássio Nakashima, da Unesp, pergunta: como os palestrantes analisam o desenvolvimento da União Africana e sua relação com organizações como a União Europeia ou o Mercosul? Mais uma pergunta? Ou vocês preferem responder? Acho que agora a gente pode responder esse bloco e depois ir no outro. Perfeito. Eu acho que isso é relações internacionais. Não sei se a Cíntia quer responder alguma. Não, amor. A cooperação Brasil-Moçambique, ela entra dentro do quadro da cooperação Sul-Sul. Tá? Mas há de convir que essa cooperação Sul-Sul, também, que nem eu falei na minha introdução, é sempre uma cooperação onde a gente tem uma parceria. Tá? O que a gente tem é uma exploração menor do que a cooperação Norte-Sul. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, o ProSavana, isso não é eu que estou inventando, tem muitos estudos sobre isso, tá? Moçambique perdeu mais do que ganhou. Então, a gente não vai dizer que foi uma cooperação onde ambas ganharam bem. Tá? O Brasil ganhou mais do que Moçambique. Tá? A relação China-África, para mim, isso é uma exploração. É a colonização. A única coisa que a China, na sua relação com os países africanos, ele não quer saber de direitos humanos. Ao contrário do Ocidente, que condiciona a exploração ao respeito dos direitos humanos. Um autor senegalês, até tenho o livro dele aqui, mas é em francês, Tamsir Niane, que fala abertamente isso.
está assistindo hoje, depois da colonização ocidental, agora é uma colonização oriental. Isso está nítido, tá? Pelo menos para mim. Em relação aos Amor, eu posso movimentos... fazer uma observação sobre essa Sim. questão dos chineses, e aí é mais uma condição da experiência com o Senegal, é que os chineses, pelo menos no Senegal, quando eles chegam para fazer obras de urbanização, porque eles estão trabalhando mais no Senegal no que diz respeito à urbanização, abrindo grandes vias, construindo túneis, saneamento básico. O que eu percebi é que eles não utilizam a mão de obra senegalesa. Eles levam os seus trabalhadores. Então, é um prejuízo muito grande para o país, penso eu, porque a quantidade de obras é que não é possível eu mostrar para vocês por foto. Eu acho que aqui nesse recurso também não acabei não separando. Eu tenho todos o cenário urbano da capital, Dakar, de 2000 até a nossa visita, que foi em 2018. Então, houve uma mudança na paisagem urbana e uma mudança muito voltada assim, para a ocidentalização muito grande. E, em parte, elaborada pela China. Só que a China não faz uso da mão de obra senegalesa, ela leva todos os seus empregados. Era essa observação que eu gostaria de fazer. Sim, bem lembrado, amor. Isso é uma realidade. Tá? E em relação aos movimentos de independência, por exemplo, PAIGC na Guiné-Bissau, MPLA, Frelimo, tá? O que a gente constata, tá? Eu estou falando como alguém de fora, porque não sou nem da Guiné-Bissau, nem do Moçambique, nem da Angola. A minha mãe que era da Guiné-Bissau. Então, o que eu percebo, que esses movimentos que lutaram para a independência e acham que são donos do país e que ele tem que continuar mandando. Tá? Eu acho que no momento democrático, a alternância do poder é uma coisa saudável. Tá? Então, como alguém de fora que não é desses países, mas como africano, eu acho que eles tiveram a contribuição deles, que é muito importante, e isso tem que reconhecer isso, mas também tem que trabalhar para uma alternância do poder. E não dizer, porque eu lutei para a independência, que eu sou dono do país, vou ficar mandando no país a vida inteira. Tá? Em relação à União Africana, à União Europeia, ao Mercosul, tá? Infelizmente, o lado econômico fala também mais alto. Antes do início da nossa fala, eu conversava com a Cíntia, eu disse, infelizmente, o orçamento da União Africana, a União Europeia contribui. Quando a União Europeia contribui no orçamento da União Africana, como a União Africana vai dizer não para a União Europeia? Não tem. Então, é por isso que eu falei, os nossos políticos, eles têm que se decidir. Tá? Porque se eu te der comida todos os dias, tá? Você não vai ter a coragem de me dizer não. Tá? Então, a União Africana tem que dizer, não queremos o orçamento de vocês, o dinheiro de vocês. Nós vamos trabalhar com os nossos recursos. Como eu falo, o nosso subsolo é muito rico. Lutar para quê? A valorização desses produtos no mercado internacional e ter o nosso próprio orçamento e não depender do orçamento dos outros. Em relação ao Mercosul, para mim, nessa situação atual, nem sei se a gente pode falar do Mercosul. Tá? No momento que o Brasil, que é o carro-chefe aqui, está quase jogando fora o Mercosul, então eu não sei se a gente pode falar alguma coisa dessa relação. Mas em relação à União Africana e a União Europeia, eu acho que tem que cortar esse cordão umbilical para que a União Africana possa caminhar com seus próprios pés e traçar suas políticas de desenvolvimento de todo o continente. Daniel, acho que era isso. Perfeito.
Eu tenho uma pergunta aqui no privado. Muitos países na região norte que têm uma cultura religiosa muçulmana têm ampliado sinergias com países no Oriente Médio. O aspecto religioso, particularmente a religião muçulmana, é um diferencial de acesso a mercados estrangeiros, particularmente o Oriente Médio, ou não necessariamente, em especial comparando com os outros países não muçulmanos? Daniel, eu sou muçulmano e também sou do norte, tá? Óbvio que tem uma organização mundial islâmica que é chamada UMA. Óbvio que os países que são dentro da UMA, eles têm mais facilidade de entrar no mercado dos países muçulmanos do Oriente Médio. Tá? Então, é uma questão de afinidade, não é uma questão de exclusão. Tá? Mas se você pegar, por exemplo, o Senegal, onde 90% da população é muçulmana, você pegar a Nigéria, onde a maioria da população é muçulmana, e você pegar Gana, onde a minoria é muçulmana, óbvio que o Senegal e a Nigéria vão ter mais possibilidade de cooperarem com, por exemplo, Arábia Saudita. Tá? Então, não é um fator exclusivo, é um fator que ajuda. Daniel, não sei se tu responde bem a pergunta, a tua dúvida. Certo. A próxima é um questionamento do Yuri. Ele diz: Professor Alfa Nagadev, não sei se eu pronunciei certo, é sempre um prazer imenso te ouvir. Saber que és fula, mais ainda. Vamos lá. Muitos acham que só sabemos criticar o Ocidente. Quando Otonji fala conhecimento de África, conhecimento de africanos, como duas perspectivas dos estudos africanos, me faz refletir bastante. Gostaria que o senhor falasse mais um pouco sobre como ressignificarmos a dificuldade de avançarmos no sistema internacional enquanto continente, a união dos 54 países, levando em consideração ao racismo das organizações internacionais no mundo. O senhor quer responder ou eu sigo com as perguntas? Sim, respondo. Yuri, muito obrigado. Eu acho a inserção do continente africano ou dos países africanos nos organismos internacionais depende dos africanos. Tá? Isso, Nelson Mandela já dizia isso. Os africanos têm que lutar junto com os africanistas que querem ajudar a África e não explorar a África. Se nós não fizermos a nossa parte, outros não vão fazer a nossa parte. Eu falei, o Ocidente tem a sua culpa, mas nós também temos a nossa culpa, nós africanos. Então a gente precisa fazer uma autocrítica, resolver as nossas questões e batalhar para se inserir efetivamente no cenário internacional. Tá? A gente não vai ficar com migalhas. Não, chega de ficar com migalhas. Tá? O que falta? Se é riqueza temos, por exemplo, se a gente pegar a República Democrática do Congo, o cobalto, eles são o primeiro produtor mundial, que precisa em quase todas as matérias, nos nossos iPhone, nos nossos computadores, nos aviões, tem tudo isso precisa. Petróleo temos, gás temos, ouro, diamante, tudo isso o continente africano tem. Tá? O que falta é a gente ter verdadeiros cidadãos africanos que pensam para a África e pelos africanos. Novamente, vamos dizer que eu estou fazendo uma crítica ao Ocidente. Todos os presidentes africanos que pensaram para a África, para o desenvolvimento da África, o Ocidente matou eles. O último foi Gaddafi. A gente tem Thomas Sankara, vários, mas com a cumplicidade de alguns africanos. Tá? É por isso que eu digo, os africanos
eles têm que fazer suas autocríticas e seguir o conselho de Mandela, de Nelson Mandela. Ninguém vai desenvolver o continente africano. São os africanos que têm que desenvolver seu continente. Tá? Porque intelectuais temos, inteligência temos, mão de obra temos. Tá? Hoje, se você pegar a população mundial, a juventude africana é a mais numerosa. Tá? Porque o Ocidente, o Oriente, inclusive a América Latina, tá? A maioria está ficando velha. Tá? E a taxa da natalidade também está baixa. E o continente africano, não. A taxa da natalidade continua alta. Então, criticar, sim, o Ocidente. Mas fazer a nossa autocrítica também, sim. Principalmente a nossa autocrítica. E usar os nossos recursos para o desenvolvimento da África e deixar de pegar os recursos do continente para colocar na Europa, nos Estados Unidos, nos Emirados, no Oriente Médio. Então, não sei, Yuri, se eu respondi a tua pergunta, se ao invés de esclarecer, criei mais dúvidas, mas na academia, quando tem dúvidas, a gente tem que correr para achar mais respostas. Perfeito, professor. A Vitória Makiyama, da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, ela pergunta: na opinião do Alfa, qual é o papel dos países da África na cooperação Sul-Sul nesse momento de pandemia e como será depois? Além disso, faço pesquisa científica sobre o Escritório da ONU para a Cooperação Sul-Sul e percebi que os materiais difundidos colocam sempre o continente africano num papel de vítima. Como país que sempre tem que ser ajudado. Como mudar esse cenário? Como lutar para a difusão de uma imagem do continente como um protagonista na cooperação? Tá. A cooperação Sul-Sul, se pensava que seria a solução para os países periféricos. Você pensava. Por quê? Sempre se criticou a cooperação Norte-Sul, onde dizia que o Norte que colocava dinheiro, mandava e tinha mais resultados. Então é por isso que a cooperação Sul-Sul ia vir para colocar no mesmo patamar os países periféricos para poderem ter uma boa parceria. Mas infelizmente não foi bem assim. Não foi bem assim. E com a pandemia piorou ainda. Tá? Como eu falei, por exemplo, Madagascar testou um remédio a partir de plantas medicinais tradicionais. Cientistas do Madagascar, inclusive cientistas senegaleses, provaram a eficácia desse remédio, mas a comunidade internacional não acredita e não quer. Porque se esse remédio fosse criado nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, aí iam acreditar. Tá? Então, isso tem uma relação com a segunda pergunta. Como mudar a imagem negativa da África? Os africanos, em primeiro lugar, que têm que mudar isso. Nós temos que mostrar a importância do continente. Nós temos que mostrar as nossas capacidades. Tá? Por exemplo, essas doenças tropicais. Mas a África, sempre essas doenças tropicais existiram lá. E sempre soubemos trabalhar com elas. Tá? Tanto que, se a gente não soubesse trabalhar com essas doenças, a gente não teria em torno de 1.500 óbitos em todo o continente. A gente teria milhares de óbitos. Tá? Então, a gente precisa trazer um outro exemplo da Índia. Os intelectuais indianos que estão nos Estados Unidos, o que eles fazem? Eles trabalham junto com intelectuais indianos que estão na Índia. É por isso, na área de informática, a Índia é bem desenvolvida, porque eles fazem
um trabalho acadêmico junto com os acadêmicos indianos que estão nos Estados Unidos. Nós, intelectuais africanos que estão na diáspora, a gente precisa fazer isso também com os intelectuais que ficaram no continente. Tá? E mostrar o lado positivo do continente. Tá? Mostrar a nossa produção também. Tá? Mostrar a nossa cientificidade. Mostrar os nossos ricos. Mostrar os africanos que podem ajudar também a humanidade. Não estou falando só o continente africano. Só assim que a gente vai mudar o lado negativo. Quando se fala da África, fala, é um continente corrupto. Se a gente falar em corrupção, tem duas mãos. Tem aquele que é corrompido e aquele que vai corromper. Então, por que não se fala dessas duas mãos? Por que não se fala da exploração do continente africano? Por que não se fala da exploração dos produtos africanos no mercado internacional, colocar o preço lá embaixo? Tá? As organizações internacionais. As organizações internacionais têm que ser democráticas. Essa é uma crítica que eu faço. Tá? A maioria das organizações internacionais não são democráticas. Acho que respondi essas duas perguntas numa tacada. Perfeito, professor. A gente tem uma pergunta da Sofia Martins, da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia. Na opinião dos palestrantes, qual a diferença, se há alguma, entre a militância africana e a militância de afrodescendentes nas Américas e na Europa? Eu gostaria de complementar a pergunta. Qual o termo mais adequado, militância ou ativismo? Professores, pode ficar à vontade. Eu acho que a Cíntia, essa é para a Cíntia. Bom, é claro que nós temos diferença entre a militância aqui no Brasil e lá no continente africano ou então na Europa. A primeira dificuldade aqui no Brasil, ela se dá em virtude do mito da democracia racial, que embora tenha sido denunciado há décadas, ele ainda é presente. Então, os negros, né, e aí eu encontro pretos e pardos, têm essa dificuldade de se reconhecer enquanto um grupo que sofre sistemáticos processos de exclusão, de discriminação, de racismo. Então, a nossa primeira dificuldade na militância é conseguir aglutinar cada vez mais pessoas e vou usar o termo, a consciência negra, né, que foi cunhado por Steve Biko, que é essa percepção de que o pertencimento racial, em primeiro lugar, te coloca numa posição de desigualdade na sociedade, tanto africana, no caso lá na África do Sul, e aqui no Brasil. Então, a nossa primeira dificuldade é nos reconhecer enquanto negros. Eu cruzar com uma negra pela rua ou com um negro e olhar para ele e falar assim, olha, nós sofremos o mesmo processo de desumanização. E como é que nós vamos nos organizar para reverter isso? E aí eu nem vou entrar no problema que há no intragrupo, mas nós temos um problema de reconhecimento como um todo de afro-brasileiros e essa afro-descendência nos fazer lutar, nos fazer militar, diferente do que nós encontramos lá nos Estados Unidos, que é um reconhecimento maior desse pertencimento racial e desse processo de exclusão. Agora, no que diz respeito à militância lá no continente africano, os africanos, quando estão lá, não têm a mesma experiência que nós temos com o racismo. Via de regra, eles conhecem o que é esse processo de discriminação quando saem do continente. Então, lá nós vamos falar dos problemas ou das condições étnicas, que aí foge do que você está, acho que da proposta aí
militância, né? Que é completamente diferente. E na Europa nós vamos encontrar também uma unidade maior, um reconhecimento das pessoas, né, enquanto negros africanos da diáspora, para empreender essa luta. Então, a diferença está no Brasil em função do mito da democracia racial, que ainda é muito forte entre os negros, pretos e pardos, que não reconhecem o problema da exclusão, que quando reconhece o problema de desigualdade, atribui esse problema de desigualdade a uma desigualdade de classe e não uma desigualdade racial. E, por outro lado, tem um outro problema, é que, na nossa sociedade, o que é ser negro? Se for homem é bandido, se for mulher é prostituta, e se for criança é pivete, né? Ladrãozinho. As pessoas têm muita dificuldade de construir também a sua identidade racial, porque elas não querem ser o que a sociedade nega, o que a sociedade diz o que é ruim. Então, há várias rupturas, né? Há várias desconstruções que nós, afro-brasileiros, temos que fazer, né? Reconhecer a nossa negritude, reconhecer o nosso valor e reconhecer também esse processo de exclusão. Então, a militância, e nem vou fazer militância, ativismo, nem vou entrar no conceito, mas nós temos um problema de reconhecimento, né, do que é ser negro nessa sociedade racista e como isso nos atinge. E nós não conseguimos isso num grupo significativo aqui no Brasil, porque se tivéssemos conseguido, as políticas teriam avançado muito mais rapidamente. As políticas de ações afirmativas. Perfeito. É isso. Tem mais alguma? Sim, a próxima pergunta também é direcionada à professora, da Adriana. Cíntia, você poderia falar um pouco sobre seu contato com o Senegal e como isso influenciou na sua relação com o movimento negro brasileiro? Tá. É uma experiência extremamente interessante. Sempre militei, e aí eu falo sempre mesmo porque eu venho de uma família que sempre conversou sobre o racismo, sobre a negritude, nos amparou psicologicamente para poder enfrentar as relações raciais no Brasil, que eu conheço diversos lugares e eu acho que aqui no Brasil são as relações raciais mais perversas que existem. Muito bem. Então, quando a gente milita, isso ainda é bem forte, a referência ao continente africano. Então, as minhas raízes africanas, a mãe África. Quando eu me casei com o Alfa e fui para o Senegal, a sensação, sinceramente, que eu tinha é que quando eu descesse ali em Dakar, no aeroporto, os africanos viriam ao meu encontro e falariam assim: olha, bem-vinda à sua casa. E não foi isso que eu recebi. Eu passei por um choque cultural muito grande. Primeiro, porque eu fui reconhecida como uma ocidental, e lá no Senegal o termo para ocidental é tubabe. Tubabe quer dizer branco, mas branco não no sentido da cor da pele, mas o desconhecimento daquela cultura. Então, aí o primeiro choque foi descobrir que eu não era mesmo africana, né? E o Alfa sempre brincava: você é uma negra do Paraguai. Eu falei assim: acho que agora eu entendi o que ele estava querendo me dizer, né? E então o choque foi esse. Eu me descobri uma pessoa extremamente ocidentalizada, embranquecida nos meus costumes, mas no decorrer do tempo eu fui mudando, compreendendo a cultura. Muito do que nós temos no Brasil, nós encontramos no continente africano, e olha que nós conhecemos diversos países lá, mas não dá para olhar como o movimento negro, que é muitas vezes olhar para a África e criar uma identidade cultural e racial a partir do continente africano. Porque nós mudamos muito nesse processo histórico e eles também. Então, é claro, eu não vou negar a matriz africana do meu modo de ser e existir, mas não é
o africanismo genuíno, né? E aí tomando cuidado, porque eu entendo que a cultura é algo dinâmico, que ela muda, e aí por diante. Então, o primeiro choque foi querer ser reconhecida, e em alguns espaços que eu transito ainda não sou reconhecida como uma mulher negra, eu queria. Mas eu sou uma mulher ocidental lá, independente da cor da pele, uma mulher ocidental. Uma outra coisa, correndo o risco de me alongar, sobre essa experiência com o Senegal e com a militância, mas aí falando um pouco mais do feminismo negro, é que para mim, num primeiro momento, foi muito difícil compreender a dinâmica das mulheres no interior, né, que é onde nós passamos a maior parte do tempo. Então, tem as mulheres que são professoras, secretárias, mas a parte significativa delas trabalha no mercado, no marché, na feira. Para nós seria feira, né? Elas, nessas feiras, geralmente têm produtos industrializados, mas as mulheres trabalham com produtos de baixo valor agregado, hortifruti granjeiro que essas mulheres vendem. E associado a isso, tem uma outra dinâmica das mulheres que não trabalham, que saem todo dia para ir a esse mercado. Isso me incomodava muito, porque eu pensava, gente, por que não compra tudo por uma semana? Precisa todo dia ir nesse mercado? E eu ia acompanhando a minha sogra ou as minhas cunhadas ou uma prima. E com o tempo eu fui percebendo que esses lugares não são apenas feiras, lugares de compra, né, e venda, mas na realidade são locais onde essas mulheres estabelecem redes de sociabilidade e pertencimento. Então, quando se sai às 8 horas da manhã para comprar o que vai ser servido na hora do almoço, às 2, 3 horas da tarde, elas ficam lá até umas 10 horas, elas conversam, falam sobre si, sobre a família, mas também desenvolvem uma prática que aqui se chama popularmente de pirâmide, que é um grupo de pessoas que vão juntando dinheiro e a cada período sorteia esse montante para o integrante desse grupo. E essas mulheres produzem isso lá também. Eu falei assim, gente, então tem mais renda aqui do que essa compra e venda. E aí fui percebendo esse espaço como um espaço de existência, de resistência, de conhecimento, e é ali que também as tradições são passadas, e isso me tocou e me toca muito ainda, né? Nessa praticidade da nossa vida aqui, de ir para o supermercado e comprar tudo de uma vez, eu já tenho as coisas em casa ou congelada ou semi-preparadas, em contraste com essa vida mais lenta, né? Mas não menos importante do que a minha aqui. Acho que é isso. Entre tantas outras coisas que poderia falar. Mas essa questão de me perceber ocidentalizada e embranquecida, né, Tubabe, e o relacionamento que as mulheres, as atividades, as redes de sociabilidade e pertencimento que essas mulheres do interior desenvolvem nesse espaço que nós poderíamos colocar como sendo feiras. Certo. Muito obrigado pela contribuição, professora. A gente tem mais 2 perguntas aqui no chat. O que vocês acham da atuação da ONU na África? É benéfica ao desenvolvimento do continente? E a segunda pergunta ela é mais específica à professora Cíntia. Cíntia, o feminismo interseccional e o marxista contemplam a discussão do feminismo negro? Seriam essas as próximas perguntas. Eu vou, para a gente respirar um pouco, então vou começar pela ONU. Olha, se a gente olhar os textos, os objetivos da ONU, elas são louváveis. Tá?
Mas é a praticidade que é o problema. Porque no momento que a organização ela não cumpre seu papel, aí ela fica aquém de seus objetivos. Tá? Porque é inconcebível essas guerras que acontecem no continente africano, sempre, desde que eu me conheço como gente. E para que serve a ONU, então? Se a ONU cumprir seus objetivos, essas vendas de armas no continente, essas guerras fomentadas, tudo isso teria acabado. Então, eu respeito as organizações internacionais, tá? E eu diria que a ONU, parafrasando o primeiro presidente do Senegal, Léopold Sédar Senghor, eu diria que a ONU é um mal necessário hoje. Tá? É um mal, mas ele é necessário. Por quê? Ele serve onde a gente pode ir chorar. Tá? Tá? Então, para mim, ele está aquém dos seus objetivos, do que ele poderia fazer para o continente africano. Daniel, era isso. Perfeito, professor. Eu passo a palavra para a professora Cíntia. Sobre o feminismo, né? Eu vou comentar três expressões do feminismo. Então, no Brasil, nós vamos ter o feminismo negro, né? E aí, como ícones, nós vamos pegar a Lélia Gonzalez, a Sueli Carneiro e outras, que vêm com o discurso que nós precisamos enegrecer o feminismo. O que acontece? Quanto mulheres brancas aqui da classe média estavam lá na década de 60, década de 70, discutindo que elas não queriam mais esse espaço privado e queriam partir para um espaço público, sair para trabalhar, ter o seu dinheiro. As mulheres negras já estavam trabalhando, né? Elas já estavam... Qual era a demanda das mulheres negras? Trabalho, mais creche para os seus filhos, condição de vida, o olhar para que, além da questão de gênero, nós também primeiro passamos pela questão de raça e depois a questão de gênero. Então, nós temos essa vertente do feminismo negro aqui no Brasil, que é um movimento de mulheres que não encontra lugar para suas demandas dentro do movimento negro, mesmo porque sofrem com o machismo, mas também não encontram um espaço para suas demandas dentro do feminismo branco, porque essas mulheres tinham demandas completamente diferentes das demandas das mulheres negras e não abriam espaço para que essas mulheres discutissem as suas demandas. Ou seja, melhor condição de trabalho, creche para os seus filhos, saúde, violência, enfim. Aí nós temos uma outra perspectiva de feminismo, que é o feminismo internacional, interseccional, que nasce lá da luta das mulheres afro-americanas, que vão dizer o seguinte, acho que é creche, eu não sei se eu vou conseguir pronunciar corretamente o nome dela, creche, né? Não me lembro. Que ela vai dizer o seguinte, ela é, além de ativista, jurista, ela vai avaliar, em 1989, o seguinte processo, de um grupo de mulheres que vão até o tribunal denunciar uma montadora, se não me engano, a Ford, que a Ford não contratava mulheres negras para trabalhar, não contratava mulheres. Aí a Ford ganha esse processo porque ela diz o seguinte, olha, ela contrata assim mulheres brancas e contrata homens negros para trabalhar. E aí a CRES, né, desculpe se eu estiver pronunciando errado, cunha esse termo da interseccionalidade, que diz o seguinte, olha, as mulheres negras, elas sofrem com racismo,
elas sofrem com a condição de gênero e também sofrem com a condição de classe. Se nós formos recuar mais na história das mulheres negras nos Estados Unidos, nós vamos ver o início desse pensamento, mas quem cunhou esse termo interseccionalidade foi essa autora que eu falei, e depois a Patricia Collin, na década de 90, ela avança, meados de 90, ela avança um pouco nesse conceito e diz o seguinte: olha, não são só as mulheres negras que têm essas múltiplas desigualdades e subordinações. Outras pessoas também têm. Então, o ideal, outros grupos também têm. Os latinos, os asiáticos. Então, o ideal seria que nós encontrássemos, né, que nós conseguíssemos fazer uma interlocução entre esses diversos cruzamentos que provocam a desigualdade, para que nós pudéssemos avançar numa política social efetiva lá nos Estados Unidos. E aí nós temos uma outra vertente de luta de mulheres, que é o mulherismo africano, que nos choca um pouco, porque esse mulherismo africano, além de discutir as questões que afetam a mulher africana, como, por exemplo, a tradição, a mutilação, a religião, ela vai dizer o seguinte: essas coisas não podem ser mudadas só pelas mulheres, nós precisamos também ter homens como aliados. E uma outra condição que é importante também para o mulherismo africano é a maternidade, que é um tópico que não é tão importante para as duas correntes anteriores. O que eu posso dizer é que as teorias estão aí, né? A gente não pode falar qual que é melhor, eu pelo menos eu não quero me colocar na condição de falar qual que é melhor, qual que é pior, mas de luta para a mulher negra, que eu tenho como para destacar, né, para essa conversa, é o feminismo negro, que é o enegrecer o feminismo da Sueli Carneiro, pois o feminismo interseccional, que nasce lá nos Estados Unidos, e o mulherismo africano, né, que valoriza esses valores da maternidade, também de ter o seu companheiro do lado, não faz grandes críticas aos casamentos poligâmicos. Enfim, são essas as teorias que estão postas para a luta das mulheres aí na América, Brasil, nos Estados Unidos, Brasil e África, países africanos. Não sei se eu consegui me fazer clara assim ao falar. A Maria Bethânia, ela ainda pede algumas sugestões de leituras referente ao feminismo negro, professora. Sim, acredito como que eu faço? Possível. Posso enviar tudo para vocês e depois vocês distribuem? Para você, Daniel, ou Elisa, não sei. Ou eu posso deixar o meu e-mail aí, as pessoas podem entrar em contato e eu envio. Perfeito, professora. A gente pode encaminhar posteriormente. Pode deixar com a gente as sugestões e a gente encaminha. Só quero pegar um gancho que uma série na Netflix que fala exatamente sobre esse ponto é a Coisa Mais Linda, referente à década de 60. Exatamente essa luta por direitos versus a atuação e o trabalho da mulher negra nesse período, né? Enfim, a gente já está se encaminhando. Tem uma questão que eu acho que nós não respondemos. Claro. Será que respondemos? Alguma coisa que você falou de uma pessoa que participou do BBB, acho que o Alfa respondeu, né, faz voluntariado. Eu respondi. Você respondeu? Respondi. É referente ao voluntariado de pessoas brancas. A Adriana que fez essa pergunta. A senhora quer responder também? Não, eu agora lembrei que o Alfa respondeu. É claro que há exceções, mas eu acho que esse tipo de movimento é um movimento para promoção pessoal. É um movimento de promoção pessoal, de fazer da dor do outro um bem, para que essa pessoa possa se dar bem, possa se promover. Então, eu não vejo, é claro que há exceções,
como uma atividade ou um movimento de ajuda. O Alfa acho que mencionou que tem tantas pessoas que passam fome aqui também. Impressiona muito mais tirar foto num lugar extremamente pobre na África do que aqui no Brasil. Rende muito mais, né, financeiramente. Inclusive, aqui no chat, um rapaz senegalês, ele concordou que no Brasil tem mais fome do que no Senegal. Então, dá para começar auxiliando o Brasil. Ah, sem dúvida. Eu sempre falo para as pessoas, o Senegal é um país pobre, mas eu não vi miséria no Senegal. O que às vezes chama atenção é que que lá eles não têm o mesmo acesso a bens materiais como nós temos. Então, aqui no Brasil as pessoas têm uma casa mais ampla, com 3, 4 televisões, algumas, né, televisões, acesso ao computador. Não, as coisas lá materialmente são mais simples, mas não tem miséria, né? Eu pelo menos não vi por onde transitei em miséria. Perfeito, então. É isso. Novamente, eu gostaria de agradecer aos debatedores que, apesar dos tempos difíceis e dos inúmeros afazeres com que se ocupam, atenderam prontamente ao nosso convite e espero contar com vocês em outras oportunidades. Obrigado a toda a mais uma vez equipe. Agradeço, fiquei contente, espero, apesar de não ser da área, espero ter contribuído com as discussões e com o público que assistiu. Eu estou à disposição, o meu e-mail, os organizadores têm e-mail, WhatsApp, se vocês quiserem entrar em contato, será um prazer imenso estabelecer uma interlocução com vocês. Eu também agradeço a toda a equipe do FENERI por esse convite e também todos aqueles que participaram e dizer que eu estou à disposição no que eu puder ser útil. E, novamente, muito obrigado. Perfeito, professores. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Obrigado.